Paz Church Castanhal. Seja bem-vindo. Esperamos que Deus fale ao seu coração. Não fique sozinho. Compartilhe com seus amigos e familiares e vamos todos juntos celebrar ao nosso Deus. Paz Castanhal, sua igreja, sua família. Jesus, enquanto cantamos que Tu és o nosso Rei, dissipa as trevas, Senhor, traz esperança aos nossos corações, nós te amamos, Jesus. Tu és o Rei, ninguém pode mudar. Tu és o leão da tribo de Judá, e as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da Tua luz. E as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da Tua luz. E Ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha nesse lugar. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. E Ele ruge, e Ele ruge, e Ele ruge nesse lugar. Vamos cantar juntos. Tu és o Rei. Tu és o Rei. Ninguém pode mudar. Tu és o leão da tribo de Judá. E as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da Tua luz. E as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da Tua luz. E Ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. E Ele brilha, e Ele brilha, Ele brilha nesse lugar. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. E Ele ruge, e Ele ruge, e Ele ruge nesse lugar. Deixa o leão rugir dentro de você, levando o medo embora. Vem reinar, vem reinar, vem reinar sobre nós, Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Cante! Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E que ruja o
terra estremeça diante da majestade de Jesus, que ruja o leão. A terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aí mesmo onde você estiver, coloca suas mãos no seu coração. O leão vive dentro de você. Deixa o medo ir embora. Deixa a presença de Deus transbordar. Ela está agora mesmo dentro de você. Levante suas mãos, cante cânticos espirituais. Sobre nós, Espírito Santo. Bem-vindos à Paz Church Castanhal. Que bom receber você e sua família. Siga-nos nas redes sociais e acompanhe o que acontece na sua igreja local. Confira nossa agenda semanal. Domingo, cultos de celebração às 8 e 18 horas e culto online às 18 horas em nosso canal no YouTube. Terça Tentadel online às 19h30 no YouTube. De quarta a sábado, você pode participar de uma de nossas células online ou presenciais. Você também acompanha nossos eventos e programações online pelo nosso aplicativo, o Paz Fone. Paz Church Castanhal, sua igreja conectada com você. Fala aí, galera linda aí do Giflen Castanhal e toda aquela região maravilhosa. Gente, quem fala aqui é o Isaías e eu terei o privilégio de estar aí com você no grande Giflen Camp, agora em fevereiro. Prepare seu coração, porque eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas incríveis. Então, chame a galera, faça logo a sua inscrição, porque já já estaremos juntos agora no grande Giflen Camp. Forte abraço. Paz Fone, o aplicativo da sua igreja. Confira tudo o que acontece em nosso campus online. Devocionais, artigos, playlists, podcasts, galeria de fotos, doações e tudo o que você precisa para permanecer conectado conosco. Visite a sua loja de aplicativos e instale gratuitamente. Paz Fone. Glorifique a Deus com toda a sua riqueza, honrando-o com o seu melhor. Então, todas as dimensões da sua vida transbordarão de bênçãos. Veja algumas formas de você contribuir. Fazendo um depósito ou transferência para nossa conta no Banco Bradesco. Anote os dados. Utilizando o boleto ou cartão de crédito através dos links com valores fixos na descrição deste vídeo. Através da aba Doação Online em nosso aplicativo, o Paz Fone. Escolha a melhor opção e vamos juntos continuar esse projeto. Paz Church Castanhal, sua igreja conectada com você. Se eu passar por um furacão, tu me cobres com tuas mãos. Na tempestade eu sei, estás comigo.
sofreu, foi morrendo que a morte ele venceu. Vivo estás, pois ressuscitou, Jesus Cristo, Filho de Deus, e o mundo saberá que és Emmanuel. Vamos cantar. Deus conosco, Deus conosco, Deus conosco. Vamos lá, levante sua voz. Deus conosco. Declara sobre a sua casa agora. Tu estás sempre aqui, Emmanuel. Tu estás sempre aqui, Emmanuel. Nunca nos deixará, Emmanuel. Deus conosco, Emmanuel. Mais uma vez vamos dizer: Tu estás sempre aqui, Emmanuel. Tu estás sempre aqui, Emmanuel. Emmanuel, nas montanhas e vales, Emmanuel. Deus conosco, Emmanuel. Agora é hora da Palavra de Deus. Prepare o seu coração e ouça a voz de Deus. Olá, queridos, que bom mais uma vez estamos juntos aqui para esse poderoso culto online aqui na Paz Castanhal, a sua igreja conectada com você. Que maravilha, é um prazer muito grande estar com você aí, talvez na sala da sua casa, onde você estiver, não importa. Agora com a igreja online, a igreja está onde você estiver. Hoje eu gostaria de compartilhar com você e com a sua família, se você estiver com a sua família, eu gostaria de compartilhar uma palavra cujo tema é: ouça os anjos, ouça os anjos. Agora, antes de começar a propriamente dita essa mensagem, eu gostaria de contar uma história, né? Uma ilustração. Conta-se que um homem estava morrendo afogado. Ele estava morrendo afogado no mar, né? E aí esse homem era crente, ele era um cristão. E ele estava orando a Deus. Ele orou a Deus e disse: Deus, ele era daquele crente pentecostal, sabe, gente? Então ele estava orando: Deus, o Senhor vai enviar o seu anjo, o Senhor vai enviar os seus anjos. A tua palavra diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para nos guardarem. Eu creio que o Senhor vai me libertar. E ele estava lá morrendo afogado, né? No meio do mar. E aí veio o helicóptero, né? Veio o helicóptero. Aí lá do helicóptero alguém falou no rádio assim, né? Falou assim para ele lá pelo alto-falante do helicóptero. Ele disse assim: olha, nós vamos lançar uma rede para você, uma boia, nós vamos resgatar você. Aí aquele homem que era cristão disse assim: não precisa não. Não precisa não, porque eu já orei a Deus. Deus vai enviar o seu anjo. Deus vai enviar o seu livramento para mim. Aí o helicóptero foi embora. Aí veio um barco de pescadores, né? Veio um barco de pescadores. E aí quando viram aquele homem lá, aquele homem se afogando, disseram assim para ele assim: olha, nós vamos lançar uma corda para você, para salvá-lo, porque você está morrendo afogado. Aí aquele homem lá do mar, né, que era o cristão, que estava morrendo afogado, disse: não precisa não, porque eu já orei a Deus, eu creio que Deus vai me libertar, eu creio que Deus vai me salvar, eu creio no Deus grande. Aí o barco foi embora. Aí veio um bote salva-vidas, né, um bote salva-vidas do resgate, e chegou até ele e disse: olha, nós viemos aqui para resgatar você, porque aquele barco lá dos pescadores mandou um rádio para nós, enviou uma mensagem pelo rádio e disse que era para nós irmos aqui, que tinha alguém morrendo afogado, então nós íamos resgatá-lo. Ele disse: não, mas não precisa não, porque Deus vai me enviar, Deus vai enviar o seu socorro para mim, eu creio em Deus, Deus vai enviar o socorro para mim.
E aí foi embora. O bote salva-vidas foi embora. O que aconteceu é que aquele homem morreu e foi para o céu, né? Ele era cristão e chegou no céu. E quando ele chegou lá no céu, é uma história, tá, gente? Quando ele chegou lá no céu, ele começou a questionar Jesus. Ele disse, mas Jesus, como é que pode? Eu sempre acreditei tanto no Senhor, eu sempre orei tanto para o Senhor, né? Eu servi o Senhor minha vida inteira, eu estou lá, morrendo afogado, eu clamo ao Senhor para o Senhor mandar os seus anjos para me salvar, o Senhor me salvar e o Senhor deixou eu morrer e deixar minha família. Aí Jesus sorriu e disse assim para ele, meu filho, eu enviei meus anjos, eu enviei um helicóptero para te salvar, mas você rejeitou. Eu enviei o barco de pescadores para salvar você, mas você não aceitou. Eu enviei aquele bote salva-vida, meu filho, foi eu que enviei, mas você rejeitou. Então, você rejeitou todos os anjos que eu enviei para a sua vida. Então, essa ilustração, ilustra muito bem aquilo que eu quero falar hoje à noite com você. Hoje à noite ou nesse dia, né? Depende da hora que você esteja ouvindo ou vendo essa mensagem. Ouça os anjos, ouça os anjos. A premissa central para essa mensagem é a seguinte: quando Deus quer abençoá-lo, Ele coloca uma pessoa na sua vida. Quando Deus quer abençoá-lo, Ele coloca uma pessoa na sua vida. Ele envia alguém, como Ele enviou nessa história, né? Ele enviou o helicóptero, né? Ele enviou o bote salva-vidas, Ele enviou lá aquele barco de pescadores, e assim também, na história real agora, Deus envia pessoas, Deus envia anjos para nos ajudarem. Então, quando Deus quer abençoá-lo, Ele coloca uma pessoa na sua vida. Deixa-me te dizer alguma coisa: ninguém fracassa sozinho, ninguém cai sozinho. Se você fracassar em qualquer área da sua vida, você e eu, se nós fracassarmos em qualquer área da nossa vida, seja na área espiritual, na área financeira, na área emocional, na área conjugal, na área familiar, na área dos negócios, né, na área dos relacionamentos, qualquer área, nós vamos falhar porque nós não recebemos, nós não ouvimos os anjos. Por isso essa mensagem: ouça os anjos, ouça os anjos. Da mesma maneira, ninguém é um sucesso sozinho. Ao lado de todo grande campeão existe um grande técnico, um grande treinador. Pessoas investiram na sua vida. Talvez Deus colocou alguém para investir na sua educação, colocou alguém para investir na sua vida espiritual, mentores, instrutores, tutores. Ele colocou sua mãe, o seu pai. Ele colocou o irmão, o seu discipulador, a sua discipuladora, seus pastores, seus líderes, professores. Tudo que você sabe foi ensinado a você. Tudo que eu sei foi me ensinado. Ninguém aprende nada sozinho. Você aprende com um livro, você aprende com Deus, você aprende com um tutor, com um instrutor, com um professor. Ninguém aprende nada sozinho. Então veja bem, meus queridos, qual é a premissa central? Quando Deus quer abençoá-lo, Ele coloca uma pessoa na sua vida. Ninguém é um sucesso sozinho. Ninguém também é um fracasso sozinho. Tudo depende de se nós vamos receber, se nós vamos ouvir os anjos de Deus na nossa vida. Os anjos de Deus na nossa vida. Agora, quem são os anjos? Vocês devem estar me perguntando, porque eu sei que muitos cristãos, não você, claro, mas muitos cristãos são místicos e pensam que anjos são apenas seres celestiais, que anjos estão apenas no céu, como o anjo Gabriel, né? O anjo que é o mensageiro de Deus, o grande mensageiro, né? Que foi enviado a Maria, né? Que foi enviado a Zacarias, pai de João Batista, né? Mas os anjos não são só seres que habitam no céu. Quem são os anjos? Ou quem são os anjos? Malaquias capítulo 1, versículo 1. Bem, para descobrirmos quem são os anjos, nós vamos ver o primeiro capítulo do último livro do Velho Testamento. Qual é o último livro do Velho Testamento? Malaquias. É o último livro do Velho Testamento. E também nós vamos ver o primeiro capítulo e o primeiro versículo do último livro do Novo Testamento, que é Apocalipse. Mas vamos lá para
Vamos lá para Malaquias, o último livro do Velho Testamento, antes de Mateus, último livro do Velho Testamento, capítulo 1, livro de Malaquias, capítulo 1, versículo 1 diz assim: a palavra do Senhor a Israel por intermédio de Malaquias. A palavra do Senhor a Israel por intermédio de Malaquias. Quem era Malaquias? Malaquias era um profeta de Deus, um profeta em Israel, um dos profetas do Velho Testamento, o último dos profetas do Velho Testamento. Agora olha só, em outra tradução, esse mesmo texto, Malaquias capítulo 1, versículo 1, diz assim: palavra do Senhor dirigida a Israel por seu mensageiro, por seu mensageiro. Espera um minuto, não era Malaquias? Agora, porque nesta outra tradução, o tradutor traduziu do hebraico para mensageiro, em vez de Malaquias. É porque Malaquias é a palavra para anjo. A palavra anjo em hebraico é Malaquias. Ou seja, Malaquias quer dizer meu anjo, ou meu mensageiro. Então, é um nome profético. Malaquias tinha um nome profético. Como é que se chama anjo em hebraico? É meu anjo Malaquias. Então, quem são os anjos? São os mensageiros de Deus para a sua vida e para a minha vida. No último livro do Velho Testamento, Malaquias capítulo 1, versículo 1, Malaquias era um profeta, um mensageiro. Quem é o profeta? Um profeta é uma pessoa que recebe uma mensagem de Deus direcionada a alguém, a uma nação, a um grupo de pessoas, a um momento específico na história. Então, Malaquias era esse profeta, mas também ele era chamado de meu anjo, meu mensageiro. Malach, né, em hebraico quer dizer anjo. Daí que veio a palavra Malaquias. Então, quem são os anjos? São os mensageiros de Deus na sua vida e na minha vida. Malaquias foi para Israel um mensageiro da parte de Deus. Ele tinha todo mensageiro tem uma mensagem. Malaquias, o profeta Malaquias, ele era um anjo, ele era um mensageiro, ele tinha uma mensagem de Deus para aquele povo. Agora, o último livro do Novo Testamento, o último livro do Novo Testamento, último livro do Novo Testamento, Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Último livro do Novo Testamento, Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Agora olha só, João está dizendo aqui no primeiro capítulo, no primeiro versículo do último livro da Bíblia, Apocalipse, ele está dizendo que ele recebeu uma revelação, uma palavra profética, uma visão profética através do anjo, do mensageiro. Quem é o anjo? O mensageiro. Aqui já não é Malach, né? Aqui já é traduzido Angelos, né? Que é o anjo do Senhor. Agora olha só, Apocalipse capítulo 2, versículo 1 diz assim, Apocalipse capítulo 2, versículo 1 diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve, ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Sabe que algumas pessoas acreditam que Deus disse para João escrever a anjos? Mas preste bem atenção, pense comigo, vamos pensar juntos. Se Deus quisesse enviar uma mensagem a um anjo, onde é que moram os anjos? Eles não moram no céu? Para que Deus ia falar para João escrever uma carta para um anjo? Não tem sentido. Então, quem era o anjo? Quem é o Angelos? Quem é o anjo da igreja? Quem era o anjo da igreja em Éfeso? E isso é repetido nas outras cartas, as 7 igrejas. As 7 igrejas. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve. Quem era o anjo da igreja? O pastor da igreja. O pastor da igreja era um angelos, um anjo, um enviado, um mensageiro, alguém que tem uma mensagem de Deus, uma mensagem da parte de Deus para entregar para você e para mim. No caso, o anjo da igreja em Éfeso era o pastor da igreja em Éfeso, que tinha na sua boca uma palavra, uma mensagem para entregar, uma mensagem de Deus, da parte de Deus, para entregar para aquele povo.
Então anjos não são apenas seres celestiais. Há anjos também de carne e osso. Escreve ao anjo da igreja em Éfeso. Quem era o anjo? Não era um anjo celestial, era o pastor daquela igreja. Então os anjos, quem são os anjos? Os anjos são aqueles que são enviados de Deus. E os mensageiros de Deus. Quem são os anjos na sua vida e na minha vida? Hoje em dia, porque tem muita gente que diz, eu queria tanto ver um anjo. Talvez você já tenha visto vários anjos. Talvez você more com um anjo. Talvez Deus já tenha enviado anjos para você e para mim, e você não tenha percebido que eram anjos, assim como aquele homem que na história que estava se afogando não percebeu que aquele helicóptero era um anjo de Deus. Como também não percebeu que o bote era um anjo enviado da parte de Deus. Como também aquele barco de pescadores. Deus tem enviado anjos na sua vida e na minha vida. Nós precisamos ampliar nossa visão para sabermos que anjos não são apenas seres celestiais, mas também aqui na terra Deus tem enviado anjos para a sua vida e para a minha vida. Eu quero te pedir para você fazer um inventário na sua vida. Quem são os anjos? Quem são os mensageiros na sua vida? Quem são as pessoas que Deus tem usado, que Deus tem colocado? O anjo é um mensageiro enviado de Deus. É um mensageiro com uma palavra de Deus. É um mensageiro. Quem é um anjo? O anjo é um mensageiro com uma mensagem de Deus e que foi enviado por Deus. Isso é um anjo. Pode ser um profeta, pode ser qualquer pessoa. Um anjo pode ser do céu, como Gabriel. Gabriel foi um anjo do céu, um ser celestial que tinha uma mensagem a Maria, que tinha uma mensagem a Zacarias, pai de João Batista. Mas o anjo também pode ser um ser daqui da terra, um ser de carne e osso, como eu, como você. Como foi o profeta Elias, que foi um anjo. O profeta Elias foi um anjo àquela viúva de Sarepta. Na boca do profeta Elias havia uma palavra de Deus, uma mensagem de Deus. Aquela mulher estava desesperada, ela saiu naquela manhã, quando ela encontrou com o profeta Elias, naquela manhã, ela iria fazer a sua última refeição e ela iria morrer. Mas Deus enviou o profeta Elias. Deus enviou o seu anjo, não com asinhas nas costas, não vestidos de branco, mas um homem, uma pessoa, um mensageiro. Quando Deus quer abençoá-lo, quando Deus quer abençoar a sua vida, quando Deus quer abençoá-lo ou abençoá-la, Ele coloca uma pessoa na sua vida. Quem são os anjos de Deus na sua vida? Quem são os anjos que Deus tem colocado na sua vida? Um anjo é qualquer pessoa enviada da parte de Deus com uma mensagem de Deus para a sua vida. Um anjo é qualquer pessoa que é enviada de Deus com uma mensagem de Deus para a sua vida. Você e eu tenha certeza disso, meu querido e minha querida, que nós estamos rodeados de anjos. Por isso essa mensagem é: ouça os anjos, ouça os anjos, ouça os anjos. Quem são os anjos na sua vida? O anjo na sua vida é aquela pessoa, ou aquele ser, aquela pessoa, pode ser um ser celestial também, mas pode ser um ser aqui da terra, é aquela pessoa que veio para ajudá-lo, que veio para levantá-lo, que trouxe na sua boca, traz uma palavra de Deus para você, uma instrução, uma resposta de oração, um conselho, uma direção. Por isso o título dessa palavra é ouça os anjos, ouça os anjos. A criada de Naamã foi um anjo na sua vida. A criada de Naamã foi um anjo na sua vida. Naamã, a Bíblia diz no segundo livro de Reis, no capítulo 5, a Bíblia diz que Naamã era um grande general, mas ele era leproso, tinha uma doença incurável. Mas sabe de uma coisa? Deus enviou um anjo, e o anjo estava na casa. O tempo todo esse enviado de Deus estava na casa de Naamã. A criada de Naamã, uma menina que ele havia trazido como escrava lá do povo de Israel. A menina falou para sua patroa, para a esposa de Naamã. Ela disse assim:
Estou parafraseando a menina. Ela disse assim: quem dera se o nosso patrão, se o meu senhor Naamã estivesse lá em Israel e conhecesse o profeta, ele seria curado. Naquele momento, isso foi o estopim, isso desencadeou. Deus colocou aquela menina, aquele anjo na casa de Naamã, porque Deus queria curá-lo. Naquele dia, a criada de Naamã foi um anjo na vida dele. Quem é um anjo? Um anjo é qualquer pessoa, qualquer ser, mas que tenha uma palavra de Deus para você e para mim. Naamã pegou cartas com o rei, ele foi até o profeta Eliseu. Lá o profeta Eliseu deu uma mensagem para Naamã através de Geazi e disse: mergulha 7 vezes no Rio Jordão. E você conhece a história. Naamã ficou irado, ficou furioso, porque ele queria escolher a embalagem do presente dele, mas isso é uma outra história. Mas aí Deus enviou outros anjos. Olha como Deus é bom. Deus enviou seus oficiais, Deus enviou mais anjos para ajudarem Naamã. E um anjo, não um anjo de asinhas, mas um anjo de carne e osso, um dos seus oficiais, lá no texto em 2 Reis, capítulo 5, disse para Naamã: pai, disse para ele pai, chamou-o de pai, disse: pai, se o profeta tivesse pedido para o Senhor fazer algo difícil, o Senhor não teria feito? O Senhor não faria? Naamã disse: eu faria. Ele disse: então por que você não faz, meu Senhor? Porque o Senhor não faz essa coisa simples que o profeta pediu para você. Naquele momento, esse oficial de Naamã foi um anjo, uma pessoa com uma mensagem na vida de Naamã. Por causa da criada de Naamã, Naamã foi curado. Por causa do anjo que foi a sua criada, Naamã foi curado. E só por causa do anjo. Só por causa do anjo oficial que o chamou de pai, que o considerava, que tinha na sua boca uma palavra de conselho, uma palavra de sabedoria. Deus enviou 2 anjos, ou vários anjos, porque também enviou o profeta Eliseu, para curar Naamã. Quantos anjos Deus tem enviado para você? Como você tem recebido os seus anjos? Você e eu precisamos abrir nossos olhos espirituais e percebermos que Deus tem enviado anjos e anjos na sua vida. A sua vida está repleta de anjos com mensagens de Deus para abençoar a sua vida e a minha vida. Livro de Números, capítulo 22, versículos 26 a 33, diz assim: então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor, interessante é que a jumenta tinha mais visão do que o profeta. Triste isso, né? Quando os jumentos têm mais visão de Deus do que os seres humanos. Mas continuemos. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se, e espancou a jumenta com o bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão. A jumenta começou a falar com Balaão: que te fiz eu, que me espancaste estas 3 vezes? E Balaão começou a falar com a jumenta, e Balaão disse à jumenta: porque zombaste de mim? Quem dera tivesse uma espada na mão, porque agora eu te mataria, sua jumenta. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tua até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer isso contigo? A jumenta falando com Balaão, e Balaão falando com a jumenta. E ele respondeu: não. Então o Senhor, preste atenção, então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo ser celestial, ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo celestial do Senhor lhe disse: por que, Balaão, já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a tua jumenta, a jumenta que tu espancaste,
Porém a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou diante de mim. Se ela não se desviasse diante de mim, na verdade que eu agora te haveria matado e a ela deixaria com vida. Em outras palavras, o que o anjo do Senhor disse para Balaão? Balaão, porque você está batendo na sua jumenta, Balaão? Ela está salvando a sua vida. A jumenta de Balaão, um animal, a jumenta de Balaão foi um anjo que salvou a vida dele. A vida dele. Mas Balaão não reconheceu isso. Jetro foi um anjo que salvou Moisés. Jetro foi um anjo enviado de Deus para salvar Moisés. A Bíblia diz que quando Jetro foi visitar Moisés no acampamento de Israel, Moisés, desde o nascer do sol até o pôr do sol, ficava em pé e uma grande, enorme fila de pessoas para serem atendidas por Moisés e pessoas com problemas, e Moisés passava o dia inteiro, não tinha nem tempo para comer, resolvendo problemas do povo. E Jetro, enviado por Deus, Jetro foi um anjo e disse para Moisés, eu vou parafrasear Jetro, que era sogro de Moisés, ele disse assim: Moisés, o que é isso que você está fazendo, Moisés? A sua agenda está errada, Moisés. Moisés, isso que tu fazes é pesado demais para ti e para o povo. Você, Moisés, vai desfalecer assim também como todo o povo. E Jetro deu um conselho. Quem é um anjo? O anjo é alguém enviado da parte de Deus com uma mensagem da parte de Deus para você. E Jetro tinha uma palavra de sabedoria para o seu genro Moisés. Ele disse assim: Moisés, escolhe líderes, levanta líderes para que possam ajudá-lo a resolver os problemas do povo. E assim Moisés fez. Moisés ouviu o anjo. Moisés ouviu o anjo. Naamã ouviu os seus anjos. Quem foram os anjos na história da cura de Naamã? A sua criada, o profeta Eliseu, através de Geazi, o oficial que o chamou de pai. E Naamã foi curado porque ele ouviu os anjos. Balaão foi salvo pelo anjo que era uma jumenta. Moisés foi salvo do esgotamento emocional, mental, espiritual, físico, porque ele ouviu o anjo do Senhor. Sabe, há muitas pessoas que pensam que quando Deus quer falar conosco, Ele envia um anjo com asinhas. Deus não age assim. Você pode ver um anjo. Quantas pessoas você conhece que já viu um anjo? Não são muitas. Porque os anjos que Deus envia para nós são anjos de carne e osso, são mensageiros da parte de Deus para a sua vida, para a minha vida. Pode até ser que o seu anjo seja uma jumenta. Noemi foi um anjo na vida de Ruth. Noemi foi um anjo na vida de Ruth. Ruth e Noemi eram pobres, viúvas, pobres, miseráveis, sem herança nenhuma. Estavam morando em Belém. Ambas viúvas. Ruth era mais jovem, mas não tinha marido também. Naquela época, uma mulher viúva era uma mulher totalmente desamparada em todos os sentidos. Então, quando Boaz se interessou por Ruth, quem foi a pessoa que Deus usou? Quem foi o anjo? Quem foi o anjo que ajudou Ruth a achar o homem de Deus para a vida dela? A sua sogra, Noemi. Foi Noemi que disse: minha filha, esse homem está gostando de você, ele está interessado em você. Noemi era uma mulher experiente. Ela disse para Ruth: Ruth, não vá colher grãos ou trigo, né, em outro campo. Não, fique no campo de Boaz. E ali Noemi deu um conselho, uma palavra. Quem é o anjo? O anjo é uma pessoa enviada de Deus, um mensageiro de Deus com uma mensagem de Deus para você. Então, Noemi disse assim para Ruth: coloque a sua melhor roupa, tome o melhor banho que você puder, coloque a sua melhor roupa, passe perfume, porque esse homem vai casar com você.
E Ruth realmente se casou e saiu da pobreza para a nobreza, saiu da miséria para a riqueza, se tornou uma dona proprietária de grandes propriedades, se tornou a patroa de tudo aquilo, passou de escrava a patroa. Por quê? Porque ela ouviu os seus anjos, ela ouviu Noemi. José foi um anjo para Faraó. José no Egito foi um anjo para Faraó. Faraó estava atribulado, Faraó estava perturbado com o seu sonho, o seu reino iria à ruína, assim como todo mundo. Mas quando Deus quis abençoar Faraó e abençoar o Egito e toda a terra, quem ele enviou? Um anjo. O nome desse anjo era José. José foi um anjo, ele tinha na sua boca uma mensagem de Deus para Faraó. E José, porque Faraó ouviu o seu anjo, quem foi o anjo de Faraó? José. Porque Faraó ouviu o anjo, ouviu o seu anjo, ele foi salvo. O seu país prosperou, ao ponto de todos os países, povos de todos os países da terra naquela época, virem para comprar trigo e grãos. Faraó comprou toda a terra do Egito para ele. Faraó comprou toda a colheita, tudo passou a ser de Faraó. O ouro, a prata, tudo passou a ser dele. Esse homem ficou um multibilionário na época, talvez até trilionário, quem sabe. Por quê? Porque ele ouviu o seu anjo. Ouça o anjo, ouça os seus anjos. Jonas foi um anjo para Nínive. Jonas foi um anjo. Se não fosse Jonas tendo uma palavra de Deus para Nínive, 120 mil pessoas morreriam. Já pensou uma catástrofe dessa? Mas quando Deus enviou o seu anjo, e qual era o nome do anjo que Deus enviou para Nínive? Deus não enviou para Nínive um anjo com duas asinhas, ele enviou um anjo em carne e osso. O nome dele era Jonas. E quando Jonas chegou, o anjo enviado com uma mensagem de Deus para Nínive. Qual era a mensagem? Em 40 dias Deus vai destruir Nínive. Todo o povo se arrependeu. Eles ouviram os seus anjos. E porque Nínive ouviu o anjo do Senhor, que era Jonas, o mensageiro, eles discerniram que Deus estava os abençoando através do seu anjo, do seu mensageiro, chamado Jonas. Eles foram salvos, eles foram poupados. Aquela viúva de Sarepta, como falei, também ela iria morrer. Ela ia comer a última refeição, mas ela foi salva pelo anjo chamado Elias. Como é o nome do seu anjo? Como é o nome dos anjos que Deus tem colocado na sua vida? Você tem uma lista desses anjos? Quais foram as pessoas que o ajudaram a ser quem você é? Quais foram as pessoas, quais têm sido as pessoas que têm investido na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua vida profissional, no seu casamento, nos seus negócios? Quem são as pessoas que têm inspirado você? Quem são os seus tutores, seus mentores, seus instrutores, seus professores, seus mestres? Quem são nossos mestres? Quem são nossos profetas? Quem são nossos anjos? Quem são aqueles que trazem a mensagem de Deus para nós? Não anjos celestiais, mas anjos de carne e osso aqui na terra. Quem são os anjos que Deus tem colocado na sua vida? Eu gostaria que, para concluirmos, que você pensasse: quem são os anjos de Deus na sua vida? Quem são as pessoas que têm ajudado você? Você tem ouvido? Como você tem tratado os anjos que Deus tem enviado para a sua vida? Você sabe uma coisa? Deus, Ele está observando como nós tratamos os anjos que Ele envia para nós. O seu sucesso, escute bem, o seu sucesso e o meu sucesso depende de como nós tratamos os anjos de Deus na nossa vida. Quem são os anjos de Deus na nossa vida? São as pessoas que Ele envia para nos abençoar, para nos aconselhar, para nos instruir, para nos inspirar, para nos corrigir, para nos lapidar. Sabe, a Bíblia diz no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 23,
Jesus começa a cobrar dos fariseus e depois ele começa a cobrar de Jerusalém e daquela geração, porque aquela geração, os fariseus, aquela geração e até mesmo a cidade de Jerusalém não tinha aprendido a ouvir os anjos. Ouvir os anjos. Olha as palavras de Jesus. Jesus disse assim: por isso, disse Jesus, eu lhes envio profetas, homens sábios e mestres da lei. Mas vocês crucificarão alguns desses enviados e açoitarão outros nas sinagogas, perseguindo-os de cidade em cidade. Como resultado, vocês, disse Jesus para os fariseus e para aquela geração, vocês serão responsabilizados pelo assassinato de todos os justos de todos os tempos, desde o assassinato do justo Abel até o de Zacarias, filho de Baraquias, que vocês mataram no templo, entre o santuário e o altar. Eu lhes digo a verdade, esse julgamento cairá sobre a presente geração. O que Jesus está dizendo aqui para aquela geração? Ele está dizendo, gente, veja só, isso vai acontecer na vida de vocês. Ele estava falando naquela época, para aquela geração, mas isso serve para você e para mim. Vamos pegar essa palavra para você e para mim. Jesus está dizendo para aquela geração, eu vou enviar profetas na sua vida, eu vou enviar mestres na sua vida, eu vou enviar mestres, homens sábios, mulheres sábias, eu vou enviar mestres, profetas, grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, eu vou enviar anjos para a sua vida, na vida de vocês. Jesus disse para aquela geração. Mas sabe o que vocês vão fazer com esses homens, com meus enviados, com os meus anjos? Vocês vão matar alguns, perseguir outros, açoitar outros, apedrejar outros. Você tem apedrejado os anjos de Deus na sua vida? Você tem açoitado os anjos de Deus na sua vida? Como você tem tratado? Como nós temos tratado os anjos de Deus na nossa vida? Jesus disse que a maldição e tribulação viriam para aquelas pessoas daquela geração. Por quê? Porque elas rejeitaram os anjos, elas não ouviram os anjos. Ou se você está perto de alguém aí, assistindo ou ouvindo esse culto, diga assim para ela, ouça os anjos, os mensageiros de Deus na sua vida. E aí, continuando o texto, aí Jesus se volta para Jerusalém, e diz assim, Jerusalém, Jerusalém. Ele começa a se lamentar sobre a cidade de Jerusalém, a cidade santa. Ele diz assim, Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata os profetas e apedreja os mensageiros de Deus. Olha o que Jesus disse. Ele disse, Jerusalém, oh Jerusalém, você mata os profetas, você mata os meus enviados, você rejeita as pessoas que eu enviei para a sua vida. Jerusalém, você tem rejeitado as pessoas, os anjos. Ele disse, você mata os profetas e apedreja os meus mensageiros. Que apedrejar hoje em dia é rejeitar. Hoje em dia, apedrejar é rejeitar, é criticar aquela pessoa que quer te ajudar. Quantas vezes você e eu já não temos rejeitado as pessoas, os anjos que Deus tem enviado para salvar? Talvez alguém querendo salvar o teu casamento, e você está chateado com aquela pessoa. Você não está recebendo o anjo. Ouça o anjo. Ouça o anjo. Porque quando você recebe o mensageiro de Deus, o enviado da parte de Deus, você recebe Jesus. Jesus disse que aquele que recebe, aquele que foi enviado por Ele, recebe a Ele mesmo. E Jesus se lamenta sobre Jerusalém. Ele disse, ó Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata os profetas, apedreja os meus anjos, apedreja os meus mensageiros. Quantas vezes, Jerusalém, eu quis juntar os seus filhos como a galinha protege os pintinhos sob as asas, mas você não deixou. Em outras palavras, se fosse Jesus falando com você e comigo, Jesus ia dizer assim, oh meu filho, você que tem matado os profetas e apedrejado os meus anjos. Meu filho, quantas vezes eu quis proteger você como aquela galinha que protege seus pintinhos, mas você não quis. Você maltratou meus profetas, apedrejou os anjos que eu enviei para a sua vida.
E aí Jesus fala para Jerusalém, e ele diz: e agora, Jerusalém, sua casa foi abandonada e está deserta. Pois eu lhe digo, Jerusalém, você nunca mais me verá. Você nunca mais me verá, Jerusalém, até que você diga: bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o que vem em nome do Senhor. O que Jesus está dizendo? Jerusalém, eu fui enviado até você. Jerusalém, eu sou o Messias. Eu sou o enviado de Deus para salvar você. Mas Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas, você apedreja os mensageiros, você mata meus anjos. Jerusalém, eu quis tanto salvá-la, eu quis tanto ajudá-la, mas você não quis. Mas eu tenho uma coisa para dizer para você, Jerusalém. E Jerusalém, nesse texto e nessa mensagem, pode ser você, pode ser eu, pode ser você e pode ser eu. Quantas vezes Deus tem enviado mensageiros para a sua vida? A sua vida e a minha vida poderia, quem sabe a sua vida e a minha vida poderia ser um sucesso maior. Nós poderíamos estar recebendo mais bênçãos, mais milagres, uma vida familiar mais abençoada. Mas você tem ouvido os seus anjos financeiros. E Deus, Ele diz: você nunca mais vai me ver, até que você diga: bendito aquele que vem em nome do Senhor. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo Jerusalém. E Jerusalém, nessa história, é representada por mim e por você. Jesus está dizendo: você nunca mais vai me ver, até que você aprenda como receber um anjo. Você nunca mais vai receber um anjo, até que você aprenda como é que se recebe um profeta, como se recebe um mensageiro, como se recebe um anjo. E aí sim, quando você disser: bendito que vem em nome do Senhor, aí você vai me ver. Como você tem tratado os seus anjos? Quem são os anjos de Deus na sua vida? Quem são os anjos financeiros? Deixe-me te dizer algo: se você está sofrendo financeiramente, eu posso quase te garantir. Se você está sofrendo financeiramente, eu posso quase te garantir 100% que é porque você não tem ouvido os anjos financeiros, os libertadores de Deus para a sua vida. Mas ainda dá tempo. Arrependa-se, mude de opinião, arrependa-se e comece a ouvir os anjos. Diga: oh meu anjo, você queria tanto me ajudar na minha vida financeira, mas eu nunca te recebi, eu te apedrejei, eu te rejeitei. E talvez porque nós tenhamos rejeitado os anjos financeiros, os libertadores financeiros, talvez a sua vida financeira, talvez a sua vida financeira esteja uma bagunça, porque você tem rejeitado os anjos de Deus que tem sido enviado para você. Os ensinamentos, na boca de cada anjo há um ensinamento, há uma mensagem de Deus para você. Talvez o seu casamento não esteja lá essas coisas, porque talvez, meu querido, eu falo isso com todo amor e carinho, mas talvez nós precisamos passar por um arrependimento, porque nós muitas vezes não temos ouvido os anjos, os sábios, os profetas, os guias, os instrutores, os tutores, os anjos, os mensageiros, os sábios, os mestres. E agora você está aí sofrendo, mas deixe-me te dizer algo: Deus é um Deus de misericórdia, de graça. Ele vai nos perdoar se você se arrepender, mas você precisa se arrepender. Veja quais são as áreas da sua vida. Talvez a sua vida emocional. Quantas vezes você já ouviu sobre perdão? Quantos anjos Deus já enviou para você, dizendo que você precisa perdoar aquela pessoa? Você já perdoou? Você já ouviu o seu anjo? Você já ouviu o anjo? Ouça o anjo. Quando Deus quer abençoá-lo, Ele coloca uma pessoa na sua vida. Um anjo, um mensageiro, um malar, um ângelos. Ele coloca na sua vida alguém que é enviado da parte de Deus, com uma mensagem da parte de Deus. Esse anjo pode ser um ser celestial. Deus pode enviar um Gabriel para sua casa, como Ele fez com Maria. Mas Ele pode enviar uma jumenta. Ele pode enviar um homem estranho. O anjo de Deus para a sua vida pode ser um homem que come gafanhotos e que se veste com peles de camelo, todo barbudo e cabeludo e cheirando mal. Mas é o ângelos, é o anjo do Senhor. Quem são seus anjos financeiros? Quem são as pessoas? Você sabe.
Quais são os anjos financeiros que Deus tem enviado e que vez após vez vocês têm rejeitado o conselho desses anjos? Talvez a sua vida poderia estar muito melhor, sua vida financeira, mas porque você talvez tenha rejeitado os anjos, sua vida financeira está um caos, sua vida familiar está um caos, porque talvez você não tenha ouvido os anjos, recebido os anjos, tratado bem os anjos e seguido a mensagem dos anjos. Você já agradeceu ao seu anjo? Porque talvez hoje a sua vida financeira seja muito melhor, porque Deus tenha colocado esse anjo. Pode ser seu pai, sua mãe, o seu tio, o seu pastor, o seu líder de célula, seu discipulador, o seu professor. Pode vir através de um livro, através de um vídeo, através de uma mensagem. Ouça os anjos. Amém, queridos? Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Se você ainda não fez a primeira e maior decisão da sua vida, que é entregar a sua vida para Jesus, receber Jesus como seu Senhor e Salvador, eu gostaria de orar por você. Onde você estiver, repita, por favor, essa oração após mim. Eu vou fazê-la vagarosamente para que você possa repeti-la após mim. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Eu abro a porta do meu coração e eu te convido, entra na minha vida. Perdoe os meus pecados, me faça uma nova pessoa. Escreva o meu nome no livro da vida. Amém e amém. Você que fez essa oração, onde você estiver, não importa onde você estiver, qualquer país, qualquer cidade do mundo, qualquer país do mundo, qualquer lugar, qualquer bairro, não importa. A igreja online é a igreja que está perto de você. Nós queremos orar por você. Nós queremos entrar em contato com você. Nós queremos colocá-lo em nossa lista de oração. Aqui abaixo na descrição desse vídeo há um link. Eu quero receber Jesus. Clique nesse link. Leva apenas 1 minuto para você preencher essas informações. Se também você gostaria de frequentar, de participar de uma de nossas células online, onde você estiver, você pode participar. Você também há um link aqui abaixo. Quero participar de uma célula, ou eu quero uma célula. Clique nesse link, é muito simples. E você clicando lá, você vai ser encaminhado para uma célula online. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você e pela sua família. Querido Pai, em nome de Jesus, eu oro, Pai, para que o Senhor abra nossos olhos. Abra nossos olhos para que possamos ver os anjos que o Senhor já tem enviado em nossas vidas. Pai, para essa pessoa que está com problemas financeiros, Pai, talvez essa pessoa foi aconselhada, talvez o Senhor enviou anjo após anjo após anjo, mensagem após mensagem após mensagem após mensagem, uma série de mensagens. Talvez o Senhor deu livros, as pessoas indicaram livros, talvez pessoas tenham, o Senhor enviou anjos para essa pessoa com livros, com mensagem, com conselhos, com planilhas, com aplicativos, né? com uma palavra de sabedoria, mensagens, mas essa pessoa recusou os seus anjos, apedrejou os seus anjos, mas hoje essa pessoa está arrependida, porque ela sabe que ela está nessa situação financeira, porque ela não ouviu Jerusalém, tu que matas os profetas, apedrejas os meus mensageiros. Ela reconheceu e ela hoje está dizendo: bendito aquele que vem em nome do Senhor, são abençoados esses anjos que estavam querendo me ajudar. Se você é essa pessoa, eu quero dizer que Deus vai abençoar você. Deus é o Deus de toda misericórdia, Deus é o Deus de toda graça. Ele vai derramar graça sobre a sua vida. Se você se arrepender, Deus vai mudar a tua vida financeira. O Jeová Jireh vai derramar bênção sem medida sobre você e sobre a sua casa, em nome de Jesus. Eu quero profetizar na sua vida que o Jeová Rafá, o Deus de toda cura, o Deus que te sara, que Ele sare a sua vida, o seu corpo físico, que sare a tua alma, que sare a tua mente de toda angústia, em nome de Jesus. Que todo medo caia por terra, em nome de Jesus. Nessa vida, Pai, arranque esse espírito de medo, esse espírito de angústia, arranque esse câncer, arranque esse tumor maligno, em nome de Jesus.
Nossa, eu repreendo, Pai, em nome de Jesus, todo coronavírus em nome de Jesus. Todo coronavírus seja repreendido em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. Eu abençoo a tua casa, que a tua casa seja como a casa de José, como a casa de Abraão, como a casa de Jacó, da qual surgiu as 12 tribos de Israel. Que da tua casa surjam profetas e profetisas, missionários e missionárias, homens e mulheres de Deus, grandes homens nobres, homens nobres e ilustres, mulheres nobres e ilustres. Que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe teus negócios, que Deus abra as janelas do céu e derrame sobre sua vida revelação. Eu quero orar por você que é empresário agora, você que é empreendedor, que Deus te dê sabedoria, que Deus te dê revelações e insights para como você reestruturar os seus negócios nesses dias. O Jeová Jireh, o Deus de toda a provisão, vai abençoar a tua empresa, vai abençoar os teus negócios, se você ouvir os anjos de Deus que Ele tem enviado na sua vida. Quais são os anjos de Deus que tem falado na sua vida? Quais são os mensageiros de Deus? Se você não tem ouvido os mensageiros que Deus enviou para a sua vida, arrependa-se. Eu falo isso com todo amor e carinho, mas Deus está falando para você e para mim, para nós nos arrependermos e não termos ouvido os anjos de Deus, os anjos que falaram para nós, guarda dinheiro, os anjos que falaram para nós, faça o orçamento, os anjos que falaram para nós, vez após vez, você tem que viver abaixo do que você ganha, mas nós não ouvimos e agora muita gente está em crise, muitas pessoas não ouviram e estão em crise, mas ainda dá tempo de se arrepender e ouvir a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, que Deus te proteja, que Deus te prospere, que você seja forte, que você seja corajoso e que a sabedoria do Senhor te acompanhe e que o poder de Jesus, que o nome de Jesus, que o sangue de Jesus e que a palavra de Jesus guarde a tua vida e que você não caia, porque é Ele que te sustenta, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu amo cheesecake. Glória ao Senhor! Oi, Amanda. Oi, Abraão, você quer comer cheesecake comigo? Com certeza! Bem, hoje eu tô aprendendo a louvar o Senhor com toda a minha força e tudo. O que você tá aprendendo? Como usar meu escudo da fé. Ah, que legal! Amanda, você tá tão alegre hoje. Ah, é que eu amo cheesecake. Isso me faz querer louvar a Deus. Eu também! Aleluia! Ei, aleluia! Ei, aleluia! Ei. Fazendo isso aqui me deixa tão feliz que eu quero louvar a Deus. Sim, é muito bom. Glória a Deus. 2, 3. Louva ao Senhor. Louva ao Senhor. Santo aleluia. Santo aleluia. Oi, Joshua. O que você tá fazendo? Tô brincando de basquete. Na verdade é pra 2 pessoas, então. Você quer brincar comigo? Tá bom. Glória ao Senhor. Eu gosto tanto de fazer isso que eu quero louvar a Deus. Oi, missionário! Oi, professora. Vocês estão bem hoje? Sim!
Joshua, que bom ter você de volta com a gente. Como foi a sua missão? Olha, eu dei uns chutes aos crocodilos, mas foi legal. Então, hoje eu tenho uns anúncios pra vocês. Mas antes do anúncio, vamos falar nosso ponto principal de hoje. Estão prontos? Sim! Sim, é comigo. Sempre adoro a Deus. Sempre adoro a Deus. Independente Independente de como me sinto. de como me sinto. Mais uma vez? Sempre adoro a Deus. Sempre adoro a Deus. Independente Independente de como me sinto. de como me sinto. Então, vamos também decorar Salmos 34:1. Louvarei o Senhor toda a minha vida, Eu louvarei o Senhor toda a minha vida. em qualquer lugar, Em qualquer lugar, a qualquer hora, a qualquer hora, haverá em minha boca haverá em minha boca palavras de louvor. palavras de louvor. Vamos cantar o versículo? Louvarei ao Senhor toda a minha vida. Louvarei ao Senhor toda a minha vida. Em qualquer lugar, a qualquer hora. Louvarei ao Senhor toda a minha vida. Louvarei ao Senhor. Haverá em minha boca palavras de louvor. Haverá em minha boca palavras de louvor. Haverá em minha boca palavras de louvor. Louvarei ao Senhor toda a minha vida, em qualquer lugar, a qualquer hora. Louvarei ao Senhor toda a minha vida. Haverá em minha boca palavras de louvor. Haverá em minha boca palavras de louvor. Haverá em minha boca palavras de louvor. Salmos 34. Salmos 34. Salmos 34. Salmos 34. Muito bem, agora é o momento de repartir as tarefas. Tarefas? É, a gente tem tarefas hoje. Eu não quero fazer. É porque o nosso amado e maravilhoso Almirante Aaron vai estar visitando a gente. Então a gente precisa ter essa nave super, super, super limpinha, tá bom? A senhora quer impressionar ele, né? Imagina! Então a gente quer honrar muito a presença dele e ter essa nave muito, muito limpinha, tá bom? Então o Joshua vai lavar as louças. É, não é tão ruim. E aí eu quero as panelas bem limpinhas, tá bom? Tá muito legal. Posso sair? Ainda não, deixa ainda dar pra todo mundo. É. A Cristina vai varrer o corredor. Beleza. Passar pano, tá bom? Vai ficar Beleza. bem bonitinho. O Abraão, O Abraão vai limpar a geladeira. Bem legal. E a Amanda, eu tenho algo muito especial pra você, Amanda. O que é? Você vai limpar os banheiros, tá bom? Eu sou feliz que eu não sou a Amanda. Então, Amanda, eu preciso que você lave os vasos sanitários, tá bom? Lavar os vasos sanitários? Eu odeio fazer isso. Pois é, mas mesmo assim é muito importante, né? E faz parte da nossa vida. Ô, professora, eu percebi que tinha alguma coisa que tinha chegado aqui, ó. Pera. O que será? Eu não sei da onde veio nem nada, mas tava... Ó, eu acho que tem uma carta aqui dentro, não sei. Uau, que flores lindas! Que cheiro gostoso, gente. Vamos ver. De quem será? Fala aqui de um admirador secreto? Eu tenho um admirador secreto? Eu não sabia.
Gente, vamos fugir antes que a Amanda nos peça pra ajudá-la. Oi, Amanda, querida. Como você está? Hein, eu queria saber se você está louvando a Deus, igual que a gente aprendeu semana passada. Tá dando certo? Bem, eu louvei a Deus a semana inteirinha, só que agora eu não posso. Tô limpando vaso sanitário. Mas eu vi você adorando a Deus enquanto você comia o cheesecake. É claro, como você não sente alegria quando você come cheesecake de morango? É quase impossível parar de louvar. Eu também vi você louvando a Deus quando você estava jogando basquete. É claro, tava feliz. Então, por que você não pode louvar a Deus agora? Tia, tô lavando vasos sanitários, a coisa mais fedorenta do mundo. Sim, mas você sabe que a Bíblia fala que é pra gente adorar a Deus em todo lugar, em todo tempo, independente do que como a gente se sente. Verdade? É. Então isso significa que eu posso ativar o poder de Deus mesmo quando estou limpando vasos sanitários? Exatamente. Vamos louvar a Deus agora e vamos limpar esse vaso juntos. Vamos lá? Vamos. Que Deus te ajude você. Oi, galerinha. Tudo bem com vocês? Hoje a Amanda aprendeu uma lição muito importante. Vamos repetir o nosso ponto principal. Sempre adoro a Deus, independente de como me sinto. Ela aprendeu que às vezes fica fácil louvar a Deus quando estamos tudo alegre e tudo está legal nas nossas vidas. Mas ela também aprendeu que louvar a Deus durante os momentos difíceis também é muito importante. Vamos repetir o nosso versículo de hoje, Salmos 34:1. Louvarei o Senhor toda a minha vida, em qualquer lugar, a qualquer hora, haverá em minha boca palavras de louvor. Você vai ver que quando você louva a Deus em todos os momentos, a sua intimidade com Jesus vai crescer muito. Glória a Deus! Gente, já está na hora de ir. Jesus ama muito vocês e nós também. Até a próxima!